Vamos lá para mais uma aula de noções de nutrição e dietoterapia. Na última aula, falamos bastante com relação à alimentação saudável, né? Os nutrientes ideais para o nosso corpo funcionar perfeitamente, né? A importância desse bom senso, né? Desse conhecimento, e para que possamos também servir como orientadores, né? Na aula de hoje é capítulo 3, né? Não estranhe, mas eu quis já adiantar esse assunto. Nós vamos falar de avaliação nutricional, né? A avaliação nutricional nada mais é que avaliar as condições clínicas físicas de um paciente, né? Se tratar de uma criança, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, né? Baseado em resultados, né? Esses resultados podem ser obtidos através de exames realizados clinicamente, laboratorial, um exame físico, o exame comportamental, né? Que vai nos trazer aí a avaliação nutricional, né? O estado nutricional daquela pessoa, daquele paciente que você está avaliando, né? É muito importante o estado nutricional estar dentro dos parâmetros satisfatórios para que a pessoa consiga sobreviver de uma forma adequada, de uma forma ideal, sem nenhuma alteração, sem nenhum desenvolvimento patológico, sem nenhum declínio do seu crescimento e desenvolvimento, aí quando se fala de criança principalmente. Então, o que é consumido, ele tem que ser muito bem avaliado, né? Pensando naquilo que nós falamos na última aula, né? Que não adianta a gente se alimentar constantemente, né? Saciar a fome, porém com alimentos que não são nutricionais, ok? E nós sabemos que existem diversos fatores para que o estado nutricional de uma pessoa pode ser não satisfatório, né? E isso ocorre por um motivo, o consumo inadequado de alimentos, né? Sendo a quantidade, né? Se tratando aí de uma pessoa que não tem acesso, né? Ou a qualidade, que é o que eu estava falando anteriormente, né? Não se servir de alimentos com porções nutricionais ideais, né? E isso pode trazer grandes prejuízos, né? Sendo ele distúrbios, né, neurológicos, retardo do crescimento, desenvolvimento, tá? Então, assim, a carência nutricional, né, por sendo motivo um ou outro, como nós falamos, né, quantidade ou qualidade, trará prejuízo a essa pessoa, né? E aí pode chegar ao ponto que isso vai caber a profissionais da área da saúde a resolver de alguma forma. Como eu falei, vários fatores podem ser responsáveis por essa deficiência nutricional, né? Então, alguns fatores são bem pontuais e devem ser discutidos, né? Então, fatores econômicos, né? Então, renda, o valor, o salário, a renda daquela família ser insuficiente para compra ou para aquisição de bons alimentos. Fatores sociais, né? Isso significa já possíveis patologias nutricionais, tá? Então, estamos num período onde a magreza, a barriga negativa é uma moda, né? E aí nós podemos ter aí o surgimento de jovens, garotas, adolescentes, em busca dessa moda para não ficar fora ali do parâmetro
ficar isolada, destacada ali do seu grupo de amigas, enfim, atrás dessa barriga negativa. E para isso acaba acaba tomando algumas atitudes, né, muito agressivas, né, deixando de comer. Daí também nós podemos citar algumas doenças que são conhecidas, como anorexia, bulimia, né, que é a busca do corpo perfeito, né? Então, por conta aí de questões estéticas, né? Fatores culturais, né? Então, costumes, hábitos, religiões que permitem ou não permitem alguns alimentos, estilo de vida, né? Vegetarianos, né? Que não consomem alguns determinados alimentos, né? Então, isso também pode alterar o estado nutricional. Veganos, né? Que não consomem nada de origem animal, né? Fatores religiosos, né? Então, como eu falei, envolve aí fatores religiosos e culturais, né? É bem semelhante, bem próximos, né? Por conta de religiões e crenças, determinados alimentos são excluídos da dieta, né? E nesses casos, tanto cultural quanto religioso, deve dar uma atenção, né? Porque se for alimentos que são proibidos dentro daquele grupo de pessoas, né? Aquele grupo de escolha, alimentos que são essenciais, eles devem ser substituídos, né? E aí onde envolve não só ser e praticar aquela religião, acreditar naquela crença, mas também ter conhecimento, né, de como que vai fazer aquela substituição, né? Se é viável para você fazer aquela substituição, ok? Fatores psicológicos, né? Tem aquela grande questão de sua mente ser gorda, né? Nesse fator psicológico também entra patologias que eu já citei anteriormente, de anorexia e bulimia, que são pessoas, no caso anorexia e bulimia, que se olham no espelho e tem a imagem distorcida. Ela se olha no espelho e se vê gorda, e aí cada vez mais vai praticando atitudes, né, que são muito agressivas, muito drásticas, que trazem problemas, assim, muitas das vezes irreversíveis, né? Mesma coisa com a situação contrária, né? Uma obesidade pode sim vir através de ansiedade, consumir alimentos, querer comer exageradamente, compulsivamente, por conta de algo que está passando, de algo psicológico, tá? Então, esses são alguns fatores que a gente pode correlacionar, que pode alterar o estado nutricional daquela pessoa. Então, dentre os métodos que a gente vai estar colocando aí à frente, de como é possível avaliar o estado nutricional de uma pessoa, esses são fatores que devem ser vistos e investigados de alguma forma, tá? Aqui esse fluxograma é muito interessante a gente entender que, então aqui, olha, a dimensão biológica do conceito do estado nutricional. Então, o consumo e ingestão de alimento e necessidade ou gasto nutricional. Então, isso quer dizer o quê? Que o consumo, ele tem que ser o ideal, né? O ideal para o gasto energético que uma pessoa tem durante o dia, durante as suas atividades, né? Então, agrupando esses dois conceitos, nós temos aqui o método e a avaliação do estado nutricional, né? Que pode ser insuficiente, né? Então, consome menos do que precisa por conta dos gastos que aquela pessoa tem. Eu costumo sempre falar, gente, que essa questão de dieta, né, e tudo mais, é uma simples conta de matemática, né? Você quer emagrecer, está acima do peso, você deve o quê? Consumir menos do que você gasta. É por isso que uma alimentação saudável e exercícios físicos estão
é indicado já de primeiro momento, porque você se exercitando, você acaba necessitando e gastando muito mais daquilo que você consome. Então, vai ficar uma conta negativa e é onde vem a perda de peso, tá? Quando nós estamos falando de uma situação patológica, né, nós precisamos entender que o estado nutricional ele pode ser insuficiente, que no caso uma pessoa que consome menos do que a sua necessidade de gastos, né? Mas aqui já há uma carência nutricional, uma situação patológica. Ela pode ser normal, então consome dentro do que gasta, e ela pode ter o seu excesso, né? Então, sendo insuficiente, nós temos essas problemáticas que podem vir a acarretar. Então, desnutrição, anemia, hipovitaminose, bócio endêmico, cáries, enfim, diversas carências. E quando excesso, nós temos outras problemáticas que podem ser, que pode acontecer também, né? Então, por isso que o equilíbrio é a melhor escolha, obviamente, tá? Bom, então, para fazer a avaliação desse estado nutricional daquele paciente e tudo mais, né? Nós estamos falando de assunto onde tanto profissionais da saúde em geral pode estar utilizando. Então, enfermagem, o nutrólogo, né? Isso são meios ferramentas que podem ser utilizadas de uma forma muito satisfatória, tá? Então, o primeiro que nós vamos falar dessas ferramentas é a anamnese alimentar, tá? Então, a anamnese, gente, essa palavra anamnese está se referindo ao quê? Uma espécie de entrevista que você vai fazer com aquele paciente, tá? Então, uma ficha que você utiliza para coletar informações, né, relativa a esse paciente, para que depois você faça ali uma avaliação baseada naquelas respostas, tá? Então, nessa anamnese, o que a gente pode ter? O que deve ter? Então, os dados do paciente, suas condições socioeconômicas, sua história clínica, isso significa se tem ou teve alguma doença, a avaliação dietética, a avaliação antropométrica, que é aquele onde você utiliza a fita métrica para obter todos os valores aí em metros e centímetros, né, de determinadas regiões, exame físico e clínico, avaliação bioquímica, conduta nutricional. Então, aqui vocês observam o quê? Que é literalmente um geralzão, né? Desde as condições financeiras do paciente até a possíveis resultados de exames laboratoriais, né? Avaliação bioquímica, por exemplo, exame físico e clínico, né? Que são resultados obtidos. Então, essa anamnese é onde você tem e consegue consegue informações importantes para depois você elaborar um plano para esse paciente baseado nos resultados. Esses métodos de avaliação nutricional podem ser também métodos diretos, né, e métodos indiretos, como está descrito aqui, tá certo? O que seriam esses métodos diretos, né? Uma outra ferramenta aí, né? Então, nós falamos de anamnese, então vamos falar de outros métodos, outras ferramentas, tá? Então, é você ter conhecimento do R24. Ah, mas o que é R24? Refeição das 24 horas. O que aquela pessoa consome, né? O método QFCA, Questionário de Frequência de Consumo Alimentar, né? Então, com qual frequência você consome uma batata doce? Com qual frequência você consome carne vermelha, tá? A sua dieta alimentar, se existe uma dieta específica, né? Se você está se restringindo de algum alimento específico e por que você está se restringindo daquele alimento, né? Então, isso é importante você ter conhecimento. A avaliação hospitalar, né? No caso, se for necessário, se essa pessoa estiver internada, por qual motivo ela esteve ou está internada, né? Então, muitas das vezes a dieta alimentar está sendo
proposta para aquele paciente por conta de alguma intercorrência que ele deve ter desenvolvido, tá? A avaliação antropométrica, né, como eu falei, a obtenção de valores de metros e centímetros de algumas partes do corpo, principalmente da região abdominal, porque a gente sabe que a gordura abdominal está relativamente correlacionada com algumas problemáticas importantes, como doenças cardiovasculares e tudo mais, né, que a gente fala que a possível gordura visceral, né, esse acúmulo de gordura na região abdominal, então é extremamente importante, né? E exames laboratoriais. Então, são métodos diretos que podem ser propostos para esse paciente como uma ferramenta para você avaliar o estado nutricional desse paciente. Os métodos indiretos, eu costumo até assemelhar que são os métodos que a gente tem de primeira mão, numa primeira consulta, por exemplo, no pronto-socorro, né? Então, é o que? É uma avaliação subjetiva, global, onde você não tem um acompanhamento de algum tempo com esse paciente, né? Então, é o primeiro contato que você tem, onde você vai estar avaliando algumas sintomatologias ali naquele momento, né? Então, na última aula, até falei para vocês da prega cutânea, dos cabelos secos, boca desidratada, né? São meios onde você avalia já de primeiro momento você como um funcionário da saúde, um auxiliar técnico, enfermagem, enfermeiro, médico, enfim, tendo ali o primeiro contato de uma paciente que você não conhece, de uma paciente que não é uma paciente de acompanhamento, né? Exames físicos e clínicos que você acaba fazendo também, solicitando naquele momento. Então, é um método direto por conta desse desconhecido, que você está tendo aquele contato de primeiro momento, onde você não tem tempo e nem estrutura para que fosse um paciente e que você poderia avaliar ele no método, né, no perfil de acompanhamento, tá? Então, esse seria uma outra ferramenta também muito utilizada, né? Todas as ferramentas que nós estamos falando aqui são ferramentas que devem ser utilizadas com total competência, né? Porque são totalmente eficientes para nos trazer aí bons resultados. Um cálculo de IMC, né? Eu coloquei também aqui como nesse processo de avaliação nutricional, porque é um meio onde se utiliza-se também, né? Utilizado muito, né, dentro da apostila de vocês estará encontrando esse assunto em assunto de obesidade, né? Mas ele é utilizado também como um caminho e um meio de saber se você pelo menos está dentro ou fora do peso. Baseado em quê? No seu peso e na sua altura, né? Então, será que o seu peso está dentro, né? Está ideal pela sua altura, né? Então, o cálculo de IMC ele tem esse objetivo, né? De nos trazer essa resposta baseada no peso e altura que você apresenta, tá? Então, ele é muito simples de se fazer, né? Então, aqui nós temos a fórmula, né? Então, você calcula o peso, né? Dividido por altura ao quadrado, né? Então, olha aqui. Então, peso dividido por altura vezes altura. Então, o primeiro cálculo que você faz para facilitar seria essa segunda equação aqui, altura vezes altura, certo? Bom, aí você teve esse resultado. Aí você vai iniciar uma segunda equação, peso dividido pelo aquele resultado que você obteve, tá certo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui como um exemplo, né? Então, nós temos uma pessoa que pesa 66 quilos, tá certo? E ela mede, né, a sua altura é 1,68 m, tá certo? Então, qual que é o primeiro cálculo que eu vou fazer? 1,68 vezes 1,68, tá? O resultado deu 2,82, ok? Muito bem, então eu vou zerar
a nossa calculadora e vou colocar o peso dividido por esse resultado que a gente encontrou, no caso 2,82, tá? Então, o peso era qual mesmo? 66. Então, 66 dividido por 2,82, que foi o resultado que nós já tínhamos calculado. Aí, o resultado que nós obtivemos foi 23,4, tá certo? Então, esse foi o resultado, 23,4. Ah, mas e agora? O que eu vou fazer com esse resultado? Nós vamos atrás da tabelinha. E essa é a tabelinha, tá certo? Olha só, 23,4. Então, esse resultado se encaixa aqui, olha, no peso normal, que é de 18,6 a 24,9. No nosso caso, a nossa paciente deu 23,4. Então, ela está de parabéns, ela está no peso ideal, ok? Então, essa aqui é um método muito utilizado, utiliza-se em academias, né? Porque aqui a gente já tem o parâmetro do que está ideal, do que não está ideal. Porém, gente, aqui só é o quê? O peso baseado na altura. Nós sabemos que quando se trata de avaliação nutricional, nosso assunto vai muito mais além do que isso, né? Por quê? Eu posso ter um obeso, né, que se encaixa aqui em obesidade, né, no índice de massa corpórea, mas que os exames laboratoriais deles está melhor do que o paciente que está de parabéns, que está dentro do peso normal, né? Então, tem essas situações que pode acontecer também. Então, por isso que é importante todas as ferramentas que foram apresentadas aqui estarem juntas e trabalharem juntas, né? Para realmente a gente ter um resultado satisfatório e confiável, ok?